pessoal, tudo bem com vocês? Joia! Gisele Dalpai falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o convite de coroação do rei Charles III e da rainha Camila. Pois é, no vídeo anterior vocês escreveram no comentário que tinham interesse sim em um vídeo falando sobre os detalhes. E gente, detalhe é o que não falta nesse convite do rei Charles e vamos falar bastante sobre cada detalhezinho, tá bom? Se você gostou da ideia, não deixa de dar um joinha que me ajuda muito, combinado? Bom, vamos dar uma olhada geral aí no convite. O que você achou? Escreva aí nos comentários, tá? Eu achei bem colorido. Bem colorido e com bastante informação. Acho que se eu recebesse um convite desse, eu ia ficar horas e horas e horas olhando, assim, cada detalhe, tentando entender porquê do determinado desenho. Porque eu sou dessas. Gente, esse convite tá bem diferente, né, do convite para a coroação da Rainha Elizabeth 70 anos atrás. Olha só, ele era preto, branco, né, e com certeza aí o rei Charles foi bem na contramão, queria alguma coisa bem mais colorida. Querem saber de uma curiosidade sobre o convite da Rainha Elizabeth? Esse convite em preto e branco foi feito por uma ilustradora de livros, Joan Russell. Ele foi feito naquela técnica que eles fazem muito aqui de gravuras. É uma técnica feita assim em madeira, esses desenhos. Eles fazem bastante isso aqui. E aí tem a parte que eles fazem um tratamento, né, para ficar bem escuro. E aí eles vão talhando, né? Eles vão cortando a madeira para formar o desenho. É como se eles desenhassem um carimbo. Daí eles passam tinta, né, preta, e aí eles carimbam. Então, é uma arte, assim, muito interessante e é muito comum aqui em livros antigos. E realmente, imagina os detalhes, né, para você ficar fazendo tudo isso. Bom, mas eu não vou falar sobre os detalhes do convite da Rainha Elizabeth. O que eu queria falar é que você sabia que, né, esse era o convite da Rainha Elizabeth. Porém, foi feito um convite especialíssimo, né, para o rei Charles quando ele tinha 4 aninhos. Então, olha só. Claro que para ser feito o convite de coroação do rei Charles, foi feito um concurso entre várias pessoas, projetos foram apresentados e ele acabou escolhendo esse. E muitas pessoas estão falando que lembra muito desse convite especial que foi feito para ele quando ele tinha 4 anos e era um convite especial para ele. O criador do convite, que nós já vamos falar sobre, ele disse que nunca soube, ele nunca viu nada sobre esse convite de quando ele tinha 4 aninhos. Mas muitas pessoas estão falando que ele parece muito e que talvez isso tenha levado a ele escolher essa versão do convite. O que você acha? Será que tem a ver? O design é bem parecido, né? Se você for parar pra pensar. Bom, o artista que fez esse convite foi o Andrew Jameson. Um mês atrás, praticamente, que o seu projeto havia sido escolhido pelo rei. Diz que quando ele recebeu a notícia, ele teve que sentar com uma xícara de café, assim. Ficou uns 30 minutos, assim. Caraca. E ele teve que manter segredo, ele não pôde contar pra ninguém da família dele. Aí ele fala assim que ele jurou segredo depois de ganhar, né, esse concurso, que ele não poderia contar nem, né, para as pessoas mais próximas, no caso a mãe e os 2 filhos. E ele disse que a família dele, né, só descobriu mesmo quando saiu tudo no jornal, todas as notícias, o nome dele, enfim. Mas até então ninguém sabia e foi uma surpresa para todo mundo. Já pensou que legal? Bom, esses convites, tá? Eles são pintados à mão e aquarela e tinta guache. Nesse convite, evidentemente, tá bem focado, né, as paixões do rei, que é a natureza, o meio ambiente, muitas flores, muitas flores, inxalá. Flores silvestres e vida selvagem. A gente já vai falar bastante de alguns detalhes. E aí, gente, esse convite também apresenta os 4 símbolos florais do Reino Unido. Olha só. A rosa, aqui, tá vendo? A rosa é a flor que representa a Inglaterra. O trevo, ele significa a Irlanda do Norte, tá? Essa florzinha aqui chama-se cardo. Tá? Eu nunca vi essa flor. Eu tenho muito interesse em ver essa flor aqui. Eu nunca vi, na verdade, essa flor. Mas é uma flor que se chama cardo e representa a Escócia, tá? E essa flor aqui é o narciso, que representa o país de Gales, né?
Inglaterra, Irlanda do Norte e Escócia e País de Gales são os países do Reino Unido. Então olha só, sempre tá aqui, né, ó, a rosa, o trevo, o narciso e o cardo, tá? E elas estão espalhadas pelo convite também. Olha aqui o trevo, o narciso, o cardo e a rosa. Cadê a rosa? A rosa, tá vendo? Ó, a rosa tá aqui, tá? Aí nós podemos ver aqui 2 brasões, tá? O que são esses brasões? Esse brasão aqui representa o rei Charles e esse aqui representa a Camila. Pela primeira vez aqui, ó, o texto traz Rei Charles e Rainha Camila. Aqui o texto diz, né, a coroação de Sua Majestade Rei Charles III e Rainha Camila, ok? Por ordem do rei, o conde Marshall é instruído a convidar. Daí aqui aparece o nome do convidado, né? Ah, daí sim, né? Aí gostei aí, ó. Tá? Parece... Invejosos dirão que é Photoshop. Mas aqui vem o nome da pessoa que vai ser convidado, né? Por ordem do rei, o conde Marshall é instruído a convidar Gisele Dalpai, Canal Grande Londres, a estar presente na Abadia de Westminster no dia 6 de maio de 2023, ok? Geralmente não tem horário nesses convites aqui, mas eu acredito que seja 11 horas da manhã, tá? Porque geralmente esses eventos são 11 horas da manhã, geralmente, tá? E aqui embaixo você pode ver também a assinatura do Duque de Norfolk, que desde 1672 é o Conde Marshall. E nós já vamos falar sobre isso. Por que é o Conde Marshall que está fazendo o convite? Então, o Conde Marshall é, assim, na hierarquia dos grandes oficiais, assim, de Estado aqui no Reino Unido, ele é o 8º, digamos, em importância, tá? Só que isso vem uma história lá, bem lá de trás, muito antiga, assim como toda a monarquia. Os duques de Norfolk, por exemplo, eles ocupam esse cargo desde 1672. Isso assim, por exemplo, morre, o título vai para o filho, vai para o filho, vai para o filho, vai para o filho. Esse conde era originalmente, tá, responsável pelos estábulos do monarca, pelos cavalos e pelas operações militares do rei. Então, né, o cara não era pouca coisa, porque tudo era... o importante do reino eram as batalhas, né? Que eram aquelas batalhas de ir pro campo mesmo, e o próprio rei vestir armadura e ir embora, enfim, tá? Com o tempo, as batalhas foram evoluindo, né? E aí, os cavalos foram substituídos pelo quê? Pelos tanques de guerra, vamos dizer assim, né? Brincadeira, mas não, é verdade, mas assim, foi evoluindo, já não tinha mais aquela coisa, acabaram os cavalheiros com armaduras, espadas, enfim. E aí, essa função dele acabou meio que não tendo mais o porquê existir, né? Foi substituída por outros militares. Só que eles tinham que achar uma função para ele. E aí foi que eles deram para ele a responsabilidade de sempre estar à frente de organização de grandes ocasiões cerimoniais do Estado, como a coroação dos monarcas na Abadia de Westminster e funerais do Estado. Por isso que o convite é feito por ele, né? Conde Marshall, por ordem do rei. Você pode ver lá que, por exemplo, está assinado lá Norfolk, né, que é o Duque de Norfolk. Lá no convite da Rainha Elizabeth também está Duque de Norfolk. Esse convite ele vai ser reproduzido e impresso em cartão reciclado, com detalhes em folhas de ouro. Claro que, né, esse termo folhas de ouro, eu não acredito que seja realmente folhas de ouro. Na verdade, é uma folha bem dourada, bem fininha, que eles colocam alguns detalhes, mas não exatamente que seja de ouro, assim. Eu acho, né? Acredito eu. Bom, vamos agora aprofundar um pouquinho mais do convite e vamos pegar alguns detalhes do convite, tá? Da coroação do rei Charles. Vamos falar sobre as flores, ok? Bom, muitas e muitas flores silvestres, e nós podemos ver aqui os moranguinhos silvestres, tá? Essa flor aqui chama-se Dog Roses, tipo rosa canina.
não sei a tradução para isso, mas em inglês chama-se Dog Roses. E essa florzinha aqui é muito comum aqui também, Bluebell, tá? A primavera abre com essa florzinha aqui. Temos também Snowdrops, que é essa florzinha aqui, ó. Snowdrops, gotas de neve. Essa florzinha é uma florzinha que desabrocha no inverno, inclusive, tá? Por isso que chama-se Snowdrops. E já é assim a primavera dando o ar da graça, porque depois do Snowdrop aparece aqui o Bluebell, que é muito comum aqui, tá? O Bluebell. Outra flor aqui bem interessante de perceber também é aqui um raminho de alecrim, tá, gente? Olha que bonitinho esse daqui. Esse aqui é o alecrim que a gente encontra em vários lugares também, sempre nos jardins de flores silvestres, ok? E diz que é um aceno potencial para a Rainha Elizabeth, mas eu, no momento, não sei exatamente explicar o porquê, né? Talvez ela gostasse de alecrim, não sei, tá? Mas tá aqui o raminho de alecrim e ele tem um significado muito forte aqui nesse convite. Então agora vamos dar uma olhada nos detalhes com relação à vida selvagem entre as flores aí, por exemplo. Temos aqui uma abelha, olha só a abelha, e é uma abelha, então há uma importância aí bem nesses detalhes aqui que eu vou mostrar para vocês, porque tem uma só, né? É uma abelha, pelo menos eu só achei uma aqui, vai lá. Temos uma mariposa aqui também, tá? E uma joaninha, olha aqui a joaninha, tá vendo? Bom, outra coisa interessante de se perceber é que muitos raminhos aqui, por exemplo, ó, tem 3 florzinhas, aqui tem 3 florzinhas, aqui tem 3 florzinhas. Muitas flores estão um conjunto de 3 por conta de ser Rei Charles III, tá bom? Bom, vamos ver agora os brasões aqui desse convite, tá? Nesse brasão nós encontramos o leão, igual, né, nos 2 brasões. Só que no brasão do Rei Charles tem um unicórnio, que significa, é o animal que representa a Escócia. E aqui nós temos um javali. Esse brasão a rainha consorte recebeu em 2005 para marcar o seu aniversário de 58 anos. Então, assim, esse javali, né, acorrentado, inclusive, se você for perceber, olha só, ele está acorrentado, né? Ele foi tirado do próprio escudo da família da Camila, ok? A família Shand. Se você for perceber, olha só, os brasões eles estão envoltos de uma cinta, tá vendo? Não é uma cinta, na verdade, é uma liga que eles chamam. Desde muitos anos, isso é um assunto para outro vídeo, tá? E existe uma ordem muito importante, a mais importante de todas, que é a ordem da jarreteira. Então, esses brasões, eles estão envolvidos, né, por essa liga aí da jarreteira, porque a Camila, desde do verão de 2022, ela pertence também a essa ordem que eu já falei aqui no canal, enfim. Então, como o Rei Charles está na ordem e a Rainha Camila também está, então eles colocaram aqui o brasão envolto aí desse cinto, dessa liga, né, tá? Outra coisa que podemos ver aqui, né, é o C de Charles, C de Camila. Inclusive, vemos 2 pássaros muito comuns aqui, né, talvez que represente daí o C de Camila e o C de Charles, por isso 2 pássaros, provavelmente pode ser por conta disso. Esse pássaro aqui de cima é o Robin, ele é muito comum aqui, tá? Ele tem um peito vermelhinho assim, tá? É o Robin. E esse de baixo é um pássaro mais parecido com o pardal, que se chama Wren. E para finalizar, gente, o Green Man. Esse Green Man, Homem Verde, tá dando o que falar, viu? Porque estão falando um monte disso, estão falando que é uma figura antiga, que é uma figura misteriosa, que é um símbolo pagão, que ele é uma ponte entre as crenças pagãs e cristãs, que é um deus, né, pagão antes do cristianismo, que antes aqui na ilha, antes de chegar ao catolicismo, haviam as suas
os deuses, né? Os deuses vikings, os deuses druidas, enfim. E aí eles estão falando que isso é da época tal. E já foi desmentido, que não tem nada a ver com isso. Tem, né? Inclusive na abadia de Westminster, essas figuras do homem verde, assim, que é cercado de folhas, mas ninguém tem uma explicação exata, o que significa isso. Tem os historiadores, os caras que estudam folclore. E aí, como que eu vou dizer para vocês? É como se falar que esse Green Man é um deus pagão lá do tempo do EPA, entendeu? É a mesma coisa que falar, gente, Saci Pererê era um deus cultuado pelos incas, entendeu? Então foi criada uma história, né? E esse Green Man, na verdade, é muito, muito, muito mais recente, na verdade, tá? Então não existe isso de crença pagã e coisa parecida, já estão fazendo o estardalhaço por isso, porque o Rei Charles ele é muito aberto a muitas religiões, né? Então já estão colocando símbolo nele que não é. Na verdade, isso tem mais a ver com a natureza mesmo. Tanto que se você for ver, ele tem uma coroa de flores, assim, né? Então, na verdade, o símbolo dele, o simbolismo para isso é natureza. Não tem nenhum tom religioso e não tem nada a ver de Deus pagão ou coisa parecida, tá? Bom, gente, é isso. E aí, eu tô esperando meu convite chegar, não chegou até agora, deve ter se perdido no meio do caminho. Mas é realmente um convite cheio de detalhes, muito bonito. Ah, inclusive esqueci de falar, olha só. Nossa, é tanto detalhe que eu tenho certeza que eu deixei uma coisa ou outra escapar, né? Óbvio. Inclusive aqui eu lembrei que, ó, eu esqueci de falar do brasão, né? O brasão tem o leão, daí tem o unicórnio e daí tem o javali. E eles estão aqui no convite também, olha só, o unicórnio, o leão e o javali aqui na pontinha, tá vendo? Esse frutozinho aqui é muito comum aqui também, que se chama acorn, que em português é bolota, que eles chamam. É aquela comidinha que o Tico e Teco vivem correndo atrás, né? Então tem vários detalhes que provavelmente eu tenha passado em branco, mas, enfim, é um convite muito, muito cheio de detalhes e espero que os detalhes principais eu tenha conseguido passar para vocês. Eu tô olhando aqui, eu não tô vendo nada assim de, né, muito assim, né, que eu tenha visto, que eu não tenha dito. Se eu lembrar de alguma coisa ou se você souber de alguma coisa, escreve aqui embaixo que eu vou gostar também de, é verdade, né? Porque assim, se for falar de detalhes e detalhes mesmo, se a gente for falar cada detalhe do brasão deles, gente, é muito detalhezinho ali. Vamos fazer um vídeo um dia falando sobre os brasões do Rei Charles e da Camila, por exemplo. Tem todo um simbolismo isso, a coroa que é utilizada ali, enfim. Ai, gente, é muita coisa, é muita coisa. Isso que é o legal, né? Não falta conteúdo aqui pra gente tá passando e aprendendo, né? E vamos aprender juntos, sem dúvida nenhuma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de dar um joinha e me siga lá no Instagram Grande Londres, tá bom? Lá eu sempre passo essas informações muito mais rápidas do que aqui no YouTube, tá bom? Então é isso, gente. Espero que esteja todo mundo bem dentro do possível e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo e tchau!